Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao canal Quadradinho Rubro-Negro, o canal Candango da Nação. Hoje faremos aqui um pré-jogo de Flamengo e Corinthians pela 7ª rodada do Brasileirão de 2023. Tamo juntos, saudações rubro-negras a todos. Eu estava de férias, por isso que eu estava afastado do canal, e agora eu volto num ritmo forte agora para fazer as lives de pré-jogo e pós-jogo do Flamengo. O canal monetizou há pouco tempo. Eu peço para a galera dar uma moral para nós, para se inscrever, para visualizar os vídeos e também bater um papo numa resenha aqui maneira com a gente. Aguardo a galera no chat. Vamos debater, resenhar, falar sobre o jogo, né? Que o Flamengo vai fazer hoje. Pelo resultado das últimas rodadas, o Flamengo ele tem grande chance de subir na classificação e ficar entre os 4 primeiros, porque o Flamengo ele tem no momento 9 pontos e está numa colocação intermediária no posicionamento do Campeonato Brasileiro. Está ali entre os 10 primeiros e hoje, com a vitória, ele poderá ficar ali entre os 5 primeiros colocados e subirá de produção, na minha opinião. O Botafogo continua o líder, né, com 100% de aproveitamento, e o Flamengo, se ganhar hoje do Corinthians, que eu espero que ganhe e jogue bem, ficará ali perto do G4 e conseguirá ter uma produção beleza. Valeu, Leste, seja bem-vindo. Há muito tempo eu não te vejo aqui, né? Na época o canal estava em crescimento. No momento o canal monetizou dia 12 de abril e a galera está participando em peso das lives, muitas visualizações, a galera chegando aqui, resenhando, batendo um papo excelente e falando sobre o jogo. E eu queria ouvir a opinião da galera sobre a partida e o que vocês pensam sobre o jogo de hoje. Infelizmente, tivemos um desfalque de última hora, né? O Everton Ribeiro sofreu uma lesão e espero que o Flamengo recupere o jogador para a partida contra o Iublense, porque será um desfalque de muito valor para o Flamengo e, na minha opinião, espero que ele tenha condições de jogar contra o Iublense na Libertadores. Quanto tempo, hein? Naquela época o canal era um pouco menor, poucas visualizações. Atualmente nós monetizamos o canal, todas as lives têm visualizações e o YouTube contribui com valores em benefício do canal. Eu criei também um clube de membros para a galera dar uma olhada aqui e, se tiver interesse, participar. Peço para a galera que está na live e resenhando, visualizando, para compartilhar e divulgar a live com a Nação Rubro-Negra. Dá uma moral para nós e eu vou iniciar o debate aqui agora. Leste, hoje é o dia de jogar bem e vencer o jogo. O Atlético não deixou o Corinthians fazer nada. Leste, aí sim, que bom ver o canal, cresceu, valeu. Antônio Rubim, agora é o Antônio. Salve, Eduardo, bom te ver de volta nas lives. Eu estava de férias, estava lá dando uma volta no Uruguai. Brevemente postarei vários vídeos que eu fiz, né, no estádio do Nacional, do Penharol, do Centenário, e eu conto com a participação da galera e a galera, se puder dar uma moral, compartilhar a live, deixar o like e inscrever aqui no canal. Eu queria também te perguntar, Antônio, se você quiser participar da live aqui, eu posto o StreamYard no chat, né? O Flamengo, a provável escalação do Flamengo que foi divulgada é essa: Santos no gol, Varela lateral direito, Fabrício Bruno zagueiro pela esquerda, Léo Pereira
Fabrício Bruno, zagueiro pela direita, Léo Pereira, zagueiro pela esquerda, Ayrton Lucas, lateral esquerdo, Gerson no meio-campo aqui mais pelo lado esquerdo, Eric Pulgar mais centralizado, Thiago Maia mais à direita, Arrascaeta um pouco mais à frente, próximo ao Gabigol, que estará à direita, e o Pedro à esquerda. Na minha opinião, o Flamengo jogará com essa equipe contra o Corinthians e tem uma grande condição de ganhar a partida com esse elenco. Claro que o desfalque de última hora do Everton Ribeiro foi assim difícil para nós. O Flamengo tem um jogo importantíssimo contra o Iublense na próxima semana e eu espero que o Flamengo consiga melhorar a parte ali física e o condicionamento total do jogador Everton Ribeiro para ele atuar na partida contra o Iublense. Agora eu vou ler aqui, Flá marcou, valeu, Daniel, boa tarde. Se vocês quiserem subir na live, eu posto o StreamYard aí para a galera participar. Flá marcou, valeu, Eduardo, valeu. Leste, estou ansioso para ver esse time. Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Ayrton Lucas jogando bem. E outra, se o Varela vai jogar, quer dizer que o Ayrton vai ficar mais livre. Porque o Varela ele tem mais funções defensivas e o Ayrton Lucas ele trabalha mais na parte ofensiva pelo corredor lateral esquerdo, né? Daniel Flá marcou, bom te ver de volta. Eu estava numa viagem, eu fui ao Uruguai e visitei alguns estádios, Centenário, Estádio do Nacional, do Peñarol. Posteriormente, eu publicarei algumas fotos e imagens lá do local para a galera. Inclusive, eu queria falar, eu já criei o clube de membros do canal, 3 modalidades por enquanto, e se a galera quiser dar uma moral para nós, agradeço aqui. Valeu. Canal Flá marcou, bora, valeu. Manda o link. Eu vou postar aqui o link, Daniel. Eu vou mandar para vocês. Aí, quando vocês... Eu vou te mandar agora no WhatsApp, se você quiser dar uma subida aqui para ajudar e falar também sobre a partida, né? Eu aguardo e peço para a galera resenhar no chat, debater. Nesse painel tático que eu coloquei na live, são as prováveis escalações do Flamengo e do Corinthians, conforme as informações divulgadas nos meios de comunicação. Claro que agora o X9 não tem mandado essas mensagens mais em relação às escalações, eles podem até saber antes, só que a galera parece que está mais restrita e não divulga para o público. Eu prefiro que não divulguem para o povo, né? Porque senão o Flamengo fica prejudicado, na minha opinião. O time ele precisa ser escalado nos treinos, na pré-eleição, o técnico ele tem uma ambientação com jogadores, define os posicionamentos em campo, as diretrizes de atuação, a dinâmica de jogo, entre outros aspectos. Se um jornalista, com todo respeito a eles, que eles têm os direitos constitucionais de receber a informação, guardar o sigilo da fonte, mas eu acho errado alguém divulgar para um jornalista antes do jogo, muito tempo antes, e o jornalista divulgar para o povo todo, a população, inclusive os adversários sabem a escalação do Flamengo antes. Isso, para mim, prejudica de forma demasiada o Flamengo, porque o time adversário ele teria um planejamento, um estilo de jogo, uma forma tática de atuar na partida e, de repente, ele sabe a escalação antes da hora, muda o planejamento todo e o Flamengo que é prejudicado com isso.
Eu queria pedir para a galera aí dar uma moral, compartilhar, divulgar a live com a Nação Rubro-Negra e vamos resenhar aqui, ó. O Flamengo, como eu falei, a provável escalação é essa que está na tela. Agora eu vou dar várias informações rapidinho sobre o jogo, né? Que a galera já sabe, mas eu sempre falo aqui. No dia 21/5, às 16 horas, Flamengo-Corinthians pela 7ª rodada do Brasileirão de 2023, direto do Maracanã, no Rio de Janeiro, transmissão pela TV aberta, né? TV Globo e Premier TV fechada. Alguns estados não terão o jogo disponível no televisionamento da TV aberta, mas poderão acessar o Premier e outras formas de verificação da partida ali. Por exemplo, eu moro aqui no Distrito Federal. Para o Distrito Federal, onde eu moro, será veiculado o jogo às 16 horas. Inclusive, já tem várias chamadas diariamente falando sobre o jogo de hoje. Na minha opinião, a galera tem falado, mas o Flamengo está crescendo de produção e o Corinthians está ali próximo à zona de rebaixamento e praticamente na zona de rebaixamento. A questão, na minha opinião, é que o Flamengo não pode bobear hoje, independente do posicionamento do Corinthians no campeonato. O Flamengo precisa ter cuidado e não ter nenhum tipo de vacilo ali, principalmente no posicionamento defensivo e na recuperação de bola. Eu vou agora receber aqui, ó, o Daniel, canal Flamarcou. Quando eu iniciei no YouTube, que eu ainda era bem incipiente, com C, né? Eu iniciava no YouTube, ele deu uma moral para nós aqui, cresci e agora é minha vez de ajudar o Daniel a recuperar a visualização do canal dele e crescer também no YouTube. Seja bem-vindo, Daniel. Fale as suas considerações iniciais sobre o jogo, se você considera o Flamengo favorito hoje e a sua perspectiva sobre o time e outros aspectos. No decorrer da live, a gente cresce o diálogo aqui, fala outras questões e vamos resenhar aqui. Queria pedir para a galera dar uma moral na live aqui, compartilhar, divulgar com a Nação Rubro-Negra toda a resenha nossa aqui. Seja bem-vindo, Daniel. Valeu. Muito boa tarde, Eduardo, e a todos os ouvintes do Quadradinho Rubro-Negro, de volta, né, fazendo lives aí, ficou de fora por causa da viagem, né? Tudo bem, graças a Deus, a viagem tranquila, né? Estamos de volta para falar mais uma vez de Flamengo. Um abraço a todos os espectadores aí do canal, você que está no seu celular, no seu smartphone, na TV de LED, aí só aguardando o jogo do Mengão. Chama a galera para vir aqui para a live, que vai ter muita resenha, muito debate, muita análise sobre o maior clube do Brasil, da América do Sul, por que não dizer do mundo, né, Eduardo? Com mais de 50 milhões de torcedores, é o nosso Flamengo, que vai jogar na tarde de hoje no Maracanã, jogo contra um fraquíssimo Corinthians, né, que vem aí de 5 jogos, 3 derrotas, 2 empates, um time que sofre muito para fazer gols, teve a sua mudança de comissão técnica, chegou o treinador Luxemburgo, né, e até agora a equipe não consegue jogar um bom futebol. Do nosso lado, é uma equipe que vinha sofrendo com jogos em que jogava bem, ali não conseguia vencer, depois começou a ter 2 vitórias não tão favoráveis ao aspecto resultado, desempenho, e aí até então tivemos um jogo no meio de semana contra a equipe do Fluminense, uma das melhores equipes do futebol brasileiro atualmente, que foi bastante elogiada pelo Demichelis, né, treinador do River Plate, numa goleada que o River Plate sofreu no Maracanã, e ali ele disse que era uma das melhores equipes até mesmo da América do Sul, tinha um grande treinador, e nós vimos o Flamengo pressionar a equipe do Fluminense, não dar espaço, não deixar a equipe do Fernando Diniz jogar, tendo contundência, porém não tivemos o resultado esperado. Então, tivemos uma grande atuação, não veio o resultado, talvez hoje seja
o início do equilíbrio, que é o equilíbrio, desempenho e resultado andando juntos. Né? Então, a gente espera que o Flamengo se recupere nesse Campeonato Brasileiro, porque as equipes estão se distanciando muito, as equipes lá do bloco de cima não estão perdendo, empata, o Botafogo venceu ontem o clássico contra o próprio Fluminense, que o Flamengo enfrentou durante o meio de semana, venceu com gol, foi uma vitória contundente do Botafogo, mais de 20 chutes a gol, o Fluminense não conseguiu chutar uma sequer bola na direção do goleiro do Botafogo, o PR, e ali vimos uma equipe que se distanciou, pelo menos de antemão agora do Flamengo, abriu 9 pontos de vantagem. Então, a vitória hoje, muitos dizem que é o clássico charmoso do Brasil, né? O clássico das maiores torcidas. Esperamos que o Flamengo seja contundente. Vem o desfalque, já estava ouvindo você aqui em loco, né? O desfalque do Everton Ribeiro realmente preocupa, porque era um jogador que estava crescendo nas mãos do Jorge Sampaoli, mas a gente tem peças, sim, de reposição, temos um elenco qualificado hoje, já com algumas peças evoluindo novamente. Por exemplo, tivemos a grande atuação do Gerson, vimos o Eric Pulgar jogando bem, é uma zaga que já mostrou certa contundência com Fabrício Bruno e Léo Pereira. Ainda esperamos muito aquele lado direito, não é, Eduardo, crescer. Né? Eu acho que vale muito pela essa falta de afirmações dos nossos laterais. Varela, Mateuzinho, Wesley são laterais que não dão certa contundência ali pelo lado direito. Isso atrapalha até mesmo ali o desempenho do Everton Ribeiro, do Gabigol, que são jogadores que fazem muitas vezes ali a profundidade pelo lado para que esse atleta venha jogar no meio espaço ali por dentro e não consegue criar. O Wesley foi o que nos criou mais expectativa ali nos 3 primeiros jogos dele, conseguindo encontrar passes, conseguindo encontrar jogadores, mas nas últimas atuações o Wesley veio a ser até mesmo infantil em alguns lances, a falta de experiência e de maturidade fez com que o atleta tomasse decisões erradas e a viesse prejudicar até mesmo a equipe no momento em que a equipe estava mais contundente ou mais equilibrada, visto os jogos contra o Botafogo, onde o placar ainda não havia sido aberto, ele fez aquela penalidade, visto o jogo contra o Racing, que ele é expulso, eu creio, injustamente, depois das imagens divulgadas, aí espalhadas pela internet, ele que sofre o pisão, mas o árbitro ali totalmente envolvido naquele clima pesado ali na Argentina, expulsou e logo em seguida tomamos o gol de empate. Ou seja, um jogador que ainda mostra certas fragilidades. Hoje não sabemos se ele vem com Varela, né, ou se vem com Wesley, mas pela divulgação parece que o Jorge Sampaoli vem com Varela. A minha expectativa já de cara é que o Flamengo faça uma boa atuação, vença de forma contundente e que a gente possa ir para o meio de semana, enfrentar o Nublense lá no Chile e trazer os 3 pontos e encaminhar a classificação na Libertadores. Então, muito mais iremos debater sobre esse jogo entre Flamengo e Corinthians às 16 horas no Maracanã. Muito obrigado a todos. Valeu, Daniel. E em relação à escalação, a provável escalação do Flamengo é Santos, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Gerson, Eric Pulgar, Thiago Maia, Gabigol, Arrascaeta e Pedro. Dos jogadores que estão escalados, que é a provável escalação do Flamengo conforme a divulgação nos meios de comunicação. Na sua opinião, qual o jogador que você não escalaria na partida de hoje e por quê? Por exemplo, o Varela, na minha opinião, Varela retorna hoje, o Sampaoli escalará ele para iniciar a partida. Se, na minha opinião, ele não fizer um bom primeiro tempo, eu substituiria logo ele na virada do segundo tempo. Fora ele, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas são praticamente os jogadores titulares da parte defensiva do Flamengo. Eric Pulgar ali cresceu de produção no meio-campo. Thiago Maia e Gerson têm uma qualidade maior no passe e são também bons marcadores, né? Claro que o Flamengo ainda necessita de várias contratações para melhorar o nível ali do meio-campo,
mas é o que temos no momento. Arrascaeta jogará mais à frente um pouco, Gabigol sempre joga mais à direita e o Pedro à esquerda. Na minha opinião, o Arrascaeta ficará posicionado mais ou menos nesse local e atuará aqui flutuando e jogando de frente para o ataque, que é o posicionamento normal, na minha opinião. O Arrascaeta não é aquele jogador que recebe a bola e faz o pivô, gira o corpo e toca para o companheiro. Se ele atuar dessa forma, ele decai muito de produção no jogo e prejudica a equipe. Eu prefiro o Arrascaeta bem mais móvel, flutuando num certo posicionamento ali no meio-campo e fazendo as triangulações com o Gabigol e o Pedro e em outros momentos com outros jogadores. Fala aí, Daniel, dá uma moral aí, vamos resenhar, debater. O YouTube, ele daqui a pouco vai divulgar a live, porque como eu estava afastado, praticamente a audiência diminui muito, né? E agora, quando eu volto, o YouTube manda de novo para a galera. Daqui a pouco a galera chega aí em peso e o chat eu vou ler toda hora, porque a partir do momento que a galera posta, eu leio. Valeu, Daniel. Fale a sua opinião sobre o time. Você agorinha falou sobre o Wesley e o Varela. Você iniciaria com o Wesley ou manteria o Varela por enquanto? Então, Edu, eu entraria sim com o Wesley, né? Eu acho que o Flamengo precisa mais do que tudo do resultado hoje, né? Então, o Varela, nós não sabemos como ele treinou, né? Nós não temos essa informação, fez uma cirurgia recentemente no quadril, já vinha de uma pubalgia, né? Teve problema no adutor, ou seja, um jogador que esse ano já vem de bastantes de lesões, de problemas físicos, ele mesmo que deu uma entrevista na Flá TV, eu acompanhei, ele falou sobre os problemas físicos e espera que esse ano não tenha muitos para ajudar o Flamengo, e é tudo isso que o torcedor quer, mas hoje eu viria de Wesley, né, até para dar mais oportunidade no jogador, porque o Corinthians não é, para mim, no meu ponto de vista, o Corinthians hoje não é uma equipe que está bem ainda coletivamente, né? O Luxemburgo já veio mudando. Então, daria oportunidade, não tão somente hoje para o Wesley, mas daria oportunidade para o Vitor Hugo, que nas partidas contra o Corinthians, ele sempre tem jogado bem. Tanto lá em Itaquera, o ano passado, ele atuou muito bem. O Dorival Júnior improvisou ele pelo lado esquerdo, atuando até mesmo um pouco como o Gerson vai jogar hoje. E também no Maracanã fez uma grande partida, né? Uma grande atuação jogando contra o Corinthians. Então, daria oportunidade não tão somente hoje ao Wesley, mas ao Vitor Hugo. Não entraria com o Pedro, certo? Sou bem sincero com o torcedor, não entraria com o Pedro nessa partida logo de cara, né? Esperaria mais o jogo, até porque o Flamengo foi muito bem naquela pressão, pressiona no jogo contra o Fluminense. E o Pedro, ele não foi peça fundamental naquele esquema, naquele jogo. Então, por contundência, eu espero que o Sampaoli aguarde um pouco mais a entrada do Pedro, até porque ele vai voltar de uma lesão na coxa, e lesões assim preocupam para o restante da temporada. Na zaga, eu acho que eu manteria os dois, depois, no decorrer da partida, sim, alteraria. O Eric Pulgar, até comentei com outro amigo meu, não tem para que poupar, eu acho, o Eric Pulgar, até porque ele ficou muito tempo parado, né? O Vitor Pereira pouco utilizou ele, pouco foi utilizado o ano passado, então um jogador que não tem muita minutagem, né, ao longo vamos dizer, desse grande período já no Flamengo, vai fazer um ano de Flamengo, mas não tem grandes atuações, então precisa. E o Arrascaeta voltando, né, aí já penso mais, o Arrascaeta entrando nesse jogo, porque é um jogador do passe, é um jogador, como você até falou, é um jogador mais móvel, não gosto do Arrascaeta preso no lado esquerdo do campo, prefiro que ele seja mais móvel, sempre jogando ali no entrelinhas e buscando a profundidade para que o Gabigol faça o seu gol na realidade, né, e ataque o espaço. Então, essas minhas primeiras observações sobre quem deveria entrar, até porque nós não temos ainda realmente a confirmação da escalação, mas eu não entraria com o Varela, sim, com o Wesley,
não entraria com o Thiago Maia, entraria com o Vitor Hugo, não entraria com o Pedro, e sim com o Matheus França, né? Visto que o Everton Ribeiro não vai estar presente na partida nem à disposição. Eu concordo com a sua opinião. Se o Vitor Hugo ele fez uma excelente partida num dos últimos jogos, ele deve ser mantido titular. Nós já falamos em diversas lives, não pode escalar o Flamengo pelo nome, ou se o jogador é um medalhão, ou se ele é conhecido mundialmente, ou ele é uma estrela. No Flamengo atual, o Flamengo precisa escalar os jogadores pela aquela famosa palavra que a galera fala, meritocracia, né? Os jogadores que estão em melhores condições técnicas, físicas, treinaram melhor, deveriam ser os titulares do Flamengo. Como o Daniel falou, eu concordo, essa provável escalação que foi divulgada, eu tiraria, na minha opinião, eu não escalaria o Thiago Maia, colocaria o Vitor Hugo e, como ele falou, eu escalaria o Matheus França no ataque, porque o Pedro, ele volta de lesão, nós não sabemos se ele está em boas condições e o Flamengo tem um jogo importantíssimo pela Libertadores, que praticamente definirá a classificação do Flamengo, na minha opinião. Porque caso o Flamengo ganhe do Ñublense no Chile, o Flamengo tem uma pontuação razoável ali para depois conseguir a pontuação para a classificação no grupo nos jogos no Maracanã. Eu vou agora aumentar a resenha aqui, debater outros assuntos e vamos falar aqui sobre o jogo. Eu vou ler o chat rapidinho aqui, da galera. O Antônio Luiz Rubim. Com Varela e Gabriel pelo lado direito, perdemos na marcação da saída de bola e na intensidade pelo lado direito. Jogaria no mesmo esquema de jogo contra o Fluminense, mas com Pedro no lugar do Gabriel. Fala aí sobre a opinião do Antônio e fala mais ou menos o teu posicionamento, Daniel, sobre o assunto. Então, boa tarde, Antônio Luiz Rubim. Vou repetir aqui para a galera ouvir. Ele disse assim, com Varela e Gabriel pelo lado direito, ele fala, com Varela e Gabriel perdemos a marcação na saída de bola e a intensidade pelo lado direito. Essa primeira parte aí. Concordo muito, o Gabriel ainda, não sei, ninguém sabe o motivo, ainda não se apresentou em 2023. Ele até teve uns bons jogos no Carioca, não sei se o Eduardo lembra, mas Carioca não é parâmetro, né, gente? Então, os jogos mais importantes de Libertadores, as decisões, ele não apareceu. Então, eu concordo contigo quando você disse que nós perdemos a intensidade, principalmente sem a bola, né? Principalmente sem a bola, a gente perde essa intensidade que o Flamengo tanto busca pelo lado direito. E todo mundo tem visto, então eu concordo plenamente com essa primeira parte. Jogaria no mesmo esquema do jogo contra o Fluminense, mas com Pedro no lugar do Gabriel. E aí já eu fico na balança, né? Já até dei minha opinião, Antônio. O Pedro, eu não sei como é que o Pedro está, em questão de chegar já com intensidade para marcar a pressão, como foi no jogo contra o Fluminense. Já o Gabriel, já vimos que ele, apesar da sua passividade, é um jogador que pouco rouba bolas, mas ele ainda assim tem aquela questão, né, Eduardo? Que você que já está estudando aí sobre análise de jogos, ele tem um comportamento de induzir o passe. Apesar de ele não roubar a bola, ele induz para que o passe seja direcionado para um determinado lugar, ou seja, a sua mudança corporal faz com que ele induza os marcadores a tocar. E isso funcionou muito bem no jogo contra o Fluminense, quando o Nino e o Felipe Melo não conseguiam sair da zona que chama zona de perigo, né, Eduardo? O Fluminense não conseguia sair daquela zona de perigo, e o que foi que o Diniz fez? Teve que baixar o André e o Ganso, né, para fazer uma linha de 4 na saída, colocou o Marcelo por dentro,
para que o Marcelo pudesse não ficar batendo de frente com o Wesley todo o tempo, porque o Wesley todo o tempo estava ali. Até o primeiro lance de perigo do Flamengo, vocês veem que o Flamengo rouba a bola e já aciona o Wesley. Então, o Marcelo estava muito se desgastando com o Wesley, pressionando ele o tempo todo. Então, o Fernando Diniz sabiamente tira ele do lado para que ele pudesse jogar mais por dentro. Não funcionou, então o Fernando Diniz saca o Marcelo. Então, para que essa intensidade que você bem frisou pelo lado direito permaneça, e para que o Flamengo não tão somente pelo lado direito permaneça, eu acredito que não seria o Pedro a melhor escolha hoje. Seria provavelmente o Matheus França, até porque eu lembro de uma partida no campeonato ainda carioca, quando o Vitor Pereira, nosso ex-treinador, colocou no ataque, né, o Pedro, o Matheus França e o Cebolinha. Né? Os dois faziam muito bem isso, mas só que hoje nós colocando o Pedro e o Arrascaeta junto, já e colocando, não sei quem seria o outro ali, eu acho que aquela frente ficaria muito morosa, né? O Arrascaeta não é também um jogador de roubar muitas bolas ali na frente. Então, já com Pedro, Arrascaeta e um outro jogador menos móvel, provavelmente essa intensidade cairia muito. Então, eu não trocaria logo de cara, senão o Pedro pelo Gabigol, mas sim no segundo tempo. Aí sim, o Flamengo com o placar, com a contundência, com o equilíbrio, colocaria o Pedro numa zona de conforto mais. Porque eu acho que nesse momento o Flamengo precisa recuperar jogadores e não desgastá-lo. Porque a temporada do Flamengo mal começou e já temos muitos problemas de lesões, jogadores que não ainda nem sequer se apresentaram, como o Felipe Luiz, né? Que provavelmente vai estar disponível aí. Então, vimos muitos jogadores que o Wesley, que não retorna tão cedo, provavelmente em setembro, ou seja, temos muitos problemas de lesões, muitos problemas musculares, muitos problemas durante a partida, nos treinos. O Everton Ribeiro sentiu aí a coxa, ou seja, já havia muito tempo, toda a vida ele no segundo tempo tirava o Everton Ribeiro, e ali ele já ia na bolsa de gelo, ou seja, eu tenho muito, Antônio, essa preocupação com o desgaste físico dos atletas do Flamengo. Então, eu não entraria com o Pedro hoje, logo de cara, contra o Corinthians, certo? Mas muito obrigado aí pelo seu comentário. Daniel, em relação ao que o Antônio falou, o Flamengo tem um jogo importantíssimo contra o Iublense na próxima semana. Você hoje iria com a força total, como o técnico escalou a equipe, ou escalaria um time mais mesclado, na tua opinião? Né? Eduardo, eu não entraria hoje, eu não entraria hoje com a força máxima, mas colocaria com quem estivesse bem fisicamente. Por exemplo, o Gerson está voltando, o Gerson precisa de recondicionamento novamente, saber se ele está apto para uma partida de 90 minutos. Então, vimos que contra o Fluminense ele foi muito bem. Já o Eric Pulgar não terminou a partida, né, contra o Fluminense. Vimos que o Thiago Maia também não continuou. Então, se realmente o Flamengo, voltando ao meu comentário anterior, se o Flamengo precisa de um elenco robusto para ao longo da temporada, ele precisa buscar esse aspecto dentro da fisiologia, né? Saber se realmente o jogador está ali no limite de quantos minutos ele pode atuar. Então, para o jogo de hoje, como eu falei, eu não viria com o Varela, viria com o Wesley, eu tiraria o Thiago Maia, colocaria o Vitor Hugo, né? Não entraria com o Pedro logo de cara, né? Sim com o Matheus França, ou seja, já é um time bastante mesclado. E minha outra alteração seria no gol que a gente não tocou ainda, né? Eu não entraria com o Santos. Queria saber como é que o Matheus Cunha ia se apresentar no jogo contra o Corinthians, né? Diga-se de passagem, o Matheus Cunha vem crescendo, vem tendo mais produtividade com o técnico Jorge Sampaoli. Gostei muito das últimas atuações dele, e eu entraria com essas 4 alterações. Meu lado direito seria com Wesley, Vitor Hugo, o Matheus França no lugar do Pedro e o Matheus Cunha, ou seja, uma mescla aí da equipe que ele acha que é titular, né? Ele acha que essa equipe é a titular ainda, então eu trocaria essas 4 peças. Em relação a poupar jogadores, hoje o Flamengo tem 9 pontos no Brasileiro e está mais ou menos ali entre os 10 primeiros colocados. Se ele ganhar hoje, com o resultado da 7ª rodada, o Flamengo ficaria ali
na quinta ou sexta posição, próximo ao G4. Eu, na minha opinião, eu não faria uma mescla de jogadores hoje, escalaria todos os jogadores que teriam melhores condições físicas e técnicas e, inclusive, eles estariam fazendo um treino, entre aspas, para o jogo contra o Ñublense, porque, na minha opinião, o Flamengo pode ganhar os 3 campeonatos. Não tem aquela história de escolher qual ele será campeão. Ele pode lutar por todos os títulos esse ano, né? Eu vou ler agora o outro chat aqui do Antônio, né? O Antônio Luiz Rubim é do canal Quintal do Mengão, da galera lá de Minas Gerais, que eu conheço, né? E participo da live deles. Eles agora estão próximos aos 1.000 inscritos, atingirão uma das partes da monetização e depois procurarão as horas visualizadas para crescerem no YouTube e monetizarem. O Antônio Luiz Rubim, estou com aquele vírus chato, eita, muita tosse, segurando a onda aqui para ver se consigo fazer o pós-jogo do Quintal do Mengão. Na próxima, se Deus permitir, subo na resenha. O Antônio, acredito que a opção pelo Varela é para poupar o Wesley, que vem de uma sequência longa de jogos. Certeza. Também concordo. Flanat RN, seu Natanael, que quando eu iniciei no YouTube deu uma moral para mim e ajudou meu canal a crescer bastante. Dá uma moral lá para ele, canal Flanat RN, e visualize a live dele, resenha no chat e inscreva no canal Flanat RN. O Daniel, que é aqui do canal Flamarcou, mandou saudações rubro-negras. Dá uma moral lá no canal do Daniel Flamarcou. Ele tinha afastado um pouco do YouTube, né, por questões particulares, só que agora, no momento, ele retornou e busca o crescimento de novo do canal dele. Dá uma moral lá para ele nos vídeos das lives e dos shorts que ele posta. Tamo junto, saudação rubro-negra. Eu vou ler aqui, Jorge Luiz. Boa tarde a todos. Eu iria com Pedro e Matheus França. O Daniel falou sobre isso. O Pedro, ele não está bem por enquanto, volta de uma lesão. Eu manteria o jogador no banco para ele jogar contra o Ñublense em melhores condições. É uma decisão da comissão técnica, nós, torcedores, só opinamos, mas a palavra final é deles, né? Jorge Luiz, Gabigol já teve infinitas oportunidades e ainda não performou. Esse ano ele está numa situação ruim, na minha opinião, mas quando ele crescer um pouco ali, adquirir confiança, ele melhorará o seu rendimento, na minha opinião. Flamarcou. Boa tarde, nação, compartilhando o link do canal Flamarcou. Dá uma moral lá para o Daniel e inscreva no canal Flamarcou. Eu sei, Daniel, aqui algumas vezes a live não tem tantas pessoas como é o normal aqui no canal, mas depois a galera visualiza a live e dá uma moral para nós. Várias lives do canal aqui tem mais de 1.000 visualizações, porque a galera olha o momento aqui do debate e dá uma moral sempre, visualiza e dá uma opinião no chat. Carlão Araújo, valeu, obrigado, boa tarde, Carlão. O Jorge Luiz, eu sou totalmente contra poupar. Todos que estiverem bem física e tecnicamente devem jogar. Eu, no meu caso, eu escalaria a força total hoje com o intuito de colocar os jogadores numa boa condição física e técnica para o jogo do Ñublense, que é importantíssimo. O Flamarcou mandou, eita, Antônio, melhoras. Carlão Araújo,
também iria com os melhores. Com os melhores, Agora eu vou só falar uma outra questão. Ó. O Flamengo tem o desfalque do Mateuzinho, né? Que está recuperando. Os pendurados do Flamengo são Vidal e Fabrício Bruno. E o Everton Ribeiro, ele teve uma lesão agora na coxa e desfalcou o Flamengo em cima da hora. O que eu queria te falar, Daniel, claro que ele é desfalque hoje, o Everton Ribeiro, mas na sua opinião, se ele não estiver em boas condições para o jogo contra o Iublense, você também não escalaria ele, guardaria ele para partidas futuras ou colocaria o Everton Ribeiro mais ou menos numa condição mediana, porque o jogo é importantíssimo. Eu estou mudando mais ou menos um enfoque rapidinho para saber sua opinião sobre essa questão. Você aguardaria o Everton Ribeiro recuperar 100%, porque o Flamengo tem agora outras alternativas no meio-campo, ou escalaria ele assim, mesmo sem 100%? É só uma mudança rápida do foco para ouvir tua opinião. Né? Pronto, só retomando lá o meu amigo Jorge Luiz, eu compartilhei o link aí. Um abraço, Jorjão. Jorjão sempre traz boas ideias, sempre comentários contundentes lá no nosso grupo Conversa Fiada. Um abraçozão para todos ali do Conversa de Fiada, Tinil, Leandrão, Edson, Rafinha, a Morena lá. Vocês aí que estão ligados aí no Quadradinho Rubro-Negro, se inscreva no canal aí do Eduardo aí, que teve uma temporada aí de 15 dias viajando aí, ficamos sem live, mas estamos aqui retornando. Então, ele falou sobre a questão do Arrascaeta, do Pedro, né? Então, eu vou pegar aqui esse gancho. Ele falou que escalaria o Pedro e o Matheus França. Então, se eu tivesse hoje o Everton Ribeiro voltando da lesão, pronto, treinou, não sentiu nada, né? Eu não viria, ele colocou aí, né? Eu viria com o Pedro e Matheus França. O Pedro vem voltando de uma lesão na coxa, né? Então, você pode ver que o Pedro vem voltando de uma lesão na coxa. Eu não entraria com Everton Ribeiro no jogo contra o Nublense. Se tivesse recuperado, eu não entro. Prefiro que esse jogador se recupere, realmente venha treinando, assim como estão fazendo com o Bruno Henrique, né? A volta dele aos gramados ainda preocupa muito ao departamento de futebol do Flamengo, principalmente ao departamento médico, porque o Bruno Henrique realmente perdeu alguns movimentos, alguns gestos técnicos que ele antigamente ele fazia e agora não está fazendo mais. Já ouvi outras opiniões, né, de que realmente é um processo que tem bastante cuidado e que tem que ter um cuidado muito mental com o atleta. Então, pensando aí, Bruno Henrique, Pedro, todos eles voltou da lesão. Eu não escalo no outro jogo. Eu espero uma oportunidade, se a partida estiver condicionada, se o Flamengo estiver vencendo bem, a equipe adversária é em casa, um jogo em casa, com aspecto motivacional da torcida, a equipe no momento bem, eu vou lá e coloco o cara, porque eu sei que ele vai entrar menos preocupado. A gente sabe muito bem que muitas lesões hoje estão relacionadas a fatores emocionais. Então, um jogador como Everton Ribeiro, já bastante idade, já está indo para a sua 7ª temporada no Flamengo, né? Nunca passou um período tão assim com lesões constantes. Eu não lembro Everton Ribeiro com muitas lesões. E esse ano já vem um desgaste muscular e agora essa lesão na coxa esquerda, ou seja, a idade está pesando, os fatores emocionais e a própria forma do time do Flamengo jogar, né? Isso aqui é bem importante. A própria forma da equipe do Flamengo jogar precisa que os jogadores estejam, como disse aí, estando todo mundo 100%, vai para o jogo. Não estando 100%, vai para o segundo tempo e momentos de condicionamento. Eu tenho uma preocupação enorme se alguns jogadores não estiverem em boas condições para atuarem hoje. Eu não escalaria, eu não coloco, se eu fosse a comissão técnica, não colocaria jogador com 50% de
condição física e não tenha condições de render no jogo, né? Porque, como eu falei, na próxima semana, temos uma partida importantíssima para as aspirações do Flamengo em 2023, e eu faria um bom controle ali do elenco e da escalação dos jogadores. Uma coisa que eu queria falar rapidinho, Daniel, antes de ler o chat, que a galera está chegando junto aqui, né? E falando sobre o time. Aqui, ó, hoje o Corinthians ele tem o desfalque do Renato Augusto, Gustavo Mosquito, que estão em transição por cirurgia no joelho, e Cantígio com dores musculares. O Fagner ele está pendurado, Fábio Santos, Gil e Roger Guedes. O Corinthians ele atuará com esse time provavelmente Cássio, Fagner, Gil, Murilo, o Fábio Santos, né? Fausto Vera, Paulinho, Maicon, Wesley, que é um garoto que o Luxemburgo tem observado da base, né? Yuri Alberto, centroavante, e Roger Guedes. Você, no início da live, falou que o Flamengo tem grande de ganhar a partida hoje contra o Corinthians. Só que, na sua opinião, desses jogadores, claro que o Flamengo tem que tomar um cuidado grande com Yuri Alberto, Roger Guedes. Esse garoto Wesley, ele tem se mostrado um bom jogador. Na sua opinião, o Flamengo hoje precisa jogar de que forma contra o Corinthians? Propõe o jogo, faz uma marcação no bloco médio ali, ou ele já faz uma marcação pressão alta e uma pressão pós-perda logo para resolver o jogo? Qual é a tua opinião, Daniel? Então, vamos começar com o elenco do Corinthians, né? Que é um elenco bastante... Tem muita gente que diz que é um elenco novo, né? Eu já vejo assim, de que por setores realmente é um time desequilibrado, né? Fábio Santos não é mais um garoto, Fagner também, o Gil, o Murilo é o único aí garotão aí que vem para sistema de defesa aí do Corinthians, mas olhando o outro, o goleiro é o Cássio, né? São todos jogadores veteranos. O goleiro nem muitas vezes faz tanta diferença quando se trata de vamos olhar assim, para a idade, mas zagueiros pesados, laterais pesados, que não dão tanto mais apoio, né? Por exemplo, Fábio Santos não chega mais na profundidade como antigamente, é um zagueiro é um lateral mais construtor, o Fagner também não chega mais à linha de fundo, o próprio Luxemburgo tem utilizado os pontas, justamente para que possa ter profundidade com os caras de lado e os laterais vir por dentro, e o Paulinho sendo aquele cara que ocupa o espaço, que o Roger Guedes anteriormente, com o Lázaro, com a passagem rápida com o Cuca, com o Danilo pela Libertadores, né? Então é um jogador que vai compor mais o ataque. Então, se o Flamengo aproveitar de que esse sistema do Luxemburgo, que é os pontas, né, que fazem a profundidade, se o Flamengo colocar muita gente, né, lá no setor, que é assim que o Jorge Sampaoli gosta, como ele bem falou na sua primeira entrevista coletiva, o 3-1-6, ou 3-2-5, ou 2-3-5, né? Se ele pensa em aproveitar a maior fragilidade do Corinthians hoje, então é colocar muita gente nesse setor, né? Buscar a profundidade, tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo, não de forma alternada, mas simultaneamente, ou seja, por isso que aí eu entraria com o Wesley, não entraria com o Varela, porque o Wesley já faz muito bem esse lado. Então, teria o fator Maracanã, o fator de casa, Gerson e Ayrton Lucas começando a se entender melhor quem vai para a profundidade, quem vai atacar a área, né? A gente viu isso muito acontecendo no jogo contra o Fluminense. Ora, o Ayrton Lucas vem para a profundidade pelo lado esquerdo, o Arrascaeta por dentro, o Gerson criando. Outra hora é a mudança, Ayrton Lucas dando a profundidade.
Então, isso vai ocupar, Eduardo, muito com que os pontas desçam, né? Porque ele não vai recuar o Paulinho para a linha de zaga. Ele não vai recuar o Maicon nem o Fausto Vera para compor uma linha de 5, uma linha de 6. Ou seja, quem é que vai estar ocupando, fazendo uma linha de 5, uma linha de 6? Vai ser os pontas, né? Pode ser que até que ele tire o Yuri Alberto do jogo e deixe o Roger Guedes e coloque um outro ponta melhor do que o Roger, do que o Yuri Alberto, né? Para que faça isso, porque já imaginou o Roger Guedes o tempo todo voltando e ter que atacar? Então, eu exploraria isso do Corinthians. Na minha opinião, os jogadores do Corinthians, eles têm... O Flamengo precisa ter cuidado ali com o Yuri Alberto, Roger Guedes e o menino que o Luxemburgo tem dado oportunidades, que é o garoto Wesley. Eles são exímios chutadores. O Flamengo não pode dar espaço de forma nenhuma na entrada da área ali para que eles possam finalizar em gol. Na minha opinião, o Corinthians fará muito hoje o trabalho aqui com triangulações, né? Eles não farão jogadas em... É minha opinião pessoal. Eles não utilizarão muito o corredor lateral esquerdo e o corredor lateral direito. Eles buscarão aqui as triangulações no corredor central para procurar um espaço para fazer finalização no gol do Flamengo. Na minha opinião, como o Daniel falou, o Roger Guedes, o Wesley e o Yuri Alberto, em alguns momentos, precisarão fazer uma recomposição na marcação. Ou seja, na minha opinião, eles não farão jogadas nos corredores. Pode falar, Daniel. Coloca só aí essa visualização para quem está em casa ver. A gente recuar o Wesley, fechando a linha ali junto com o Fagner, né, para fazer uma linha de 5, né, o Wesley do Corinthians. Fechando. Ou seja, aquilo que você está dizendo, né, o corredor central pode ser a solução para o Corinthians, aproveitar esse espaço. E aí é onde o Flamengo tem que ter bastante atenção, porque os nossos volantes, eles sempre estão com o tempo todo com a bola. Então o Flamengo não pode perder essa posse de bola. Então, só para a galera visualizar, o Corinthians perde alguém no ataque para poder preencher, para que não tenha desequilíbrio no último setor. No caso no setor defensivo do Corinthians, o Flamengo ficaria em superioridade numérica se o Wesley não recompor. Então, ele vai ter que colocar esse cara. Provavelmente vai ser o Paulinho, que jogou muito com o Tite, entrava, vez por outra, nessa linha de 6. E aí, é isso que você está falando. Ou o Luxemburgo vai tirar o Yuri Alberto, ou o Yuri Alberto vai ter que fazer a linha de 3 aí. Não me recua o Paulinho também para trás, para preencher a linha de 6 atrás. Porque o Flamengo vai jogar... Você acha que o Corinthians vai jogar nessa retranca toda? Vai. O Corinthians vem... Você assistiu... Eu assisti Fortaleza e Corinthians. O Corinthians teve hora que jogou com uma linha de 6 e uma linha de 3. E o Yuri Alberto sozinho lá na frente, né? Ou seja, aí, ó, o Corinthians tem que colocar alguém no meio para que essa linha aí faça a recomposição. Porque se o Roger Guedes ficar voltando o tempo todo, o Luxemburgo é demitido no final da partida. Ou seja, ou ele vai entrar com o Yuri Alberto e o Roger Guedes e vai tirar o Wesley e vai construir realmente por dentro o tempo todo, ou então ele vai dar muito espaço no funil para o Flamengo finalizar. Eu espero que ele faça isso, né? Não mexa na escalação, vá desse jeitinho aí, porque o Flamengo vai encontrar muito espaço no meio de campo do Corinthians, né? Se ele jogar com os dois pontas e com o Yuri Alberto sendo o centroavante. Então eu espero que o Luxemburgo erre totalmente na escalação e não faça aquilo que eu estou dizendo, tirar o Yuri Alberto, colocar mais um cara no meio de campo, que provavelmente seria o Juliano. Não sei se ele já está bem fisicamente, mas ele colocando o Juliano aí sim o Roger Guedes e o Wesley ficam mais para jogar espetado e não vão ter muita recomposição, ficam só marcando ali a saída de bola do Flamengo e aí aproveitar o corredor central com muito homem, né? Com o Maicon, com o Fausto Vera, o Paulinho atacando a área e o Juliano ali na criação. Eu penso que o Corinthians precisa fazer essa mudança se ele quiser enfrentar o Flamengo no Maracanã. Vai lá, continua lá, Eduardo. Na minha opinião, o Corinthians hoje não utilizará o corredor lateral esquerdo e o corredor lateral direito. Como o Daniel falou,
na minha opinião, o Flamengo vai precisar ter um cuidado enorme na marcação aqui do meio-campo, porque os jogadores do Corinthians, eles centralizarão as jogadas, na minha opinião, buscando sempre a finalização. No momento que o Flamengo ceder um espaço ali próximo à meia-lua, o Corinthians vai chutar muito no jogo de hoje, porque não o Wesley e o Roger Guedes não aguentarão fazer esse movimento no jogo, na minha opinião. Roger Guedes fazer o corredor ficar voltando para marcar, e o Wesley também. Os dois, na minha opinião, ficarão posicionados mais ali na zona de finalização ligada à equipe do Corinthians, né, quando estiver no ataque, e na parte defensiva do Flamengo. Ficarão numa posição intermediária, auxiliarão a marcação do Corinthians, só que, na minha opinião, o Corinthians não fará uma marcação assim individualizada. Eles farão uma marcação por zona, né? Mais afastada em observação, aguardando a falha do Flamengo, na minha opinião. Eles não atuarão com a utilização dos corredores, que foi como o Daniel falou. Se o Roger Guedes ficar toda hora voltando para marcar e correndo e desgastando, foi como o Daniel falou, o Luxemburgo já vai ser mandado embora logo. Hoje, vocês verão, o Corinthians fará inúmeras finalizações. Yuri Alberto, Roger Guedes, Wesley e vários jogadores chegarem à frente, buscarão uma finalização. Qualquer espaço que o Flamengo ceder, chute no gol. Fala aí, Daniel. Você ia falar uma coisa? Só te falar aqui, o chat está movimentado. Valeu, galera. Queria pedir para a galera inscrever no canal Quadradinho Rubro Negro, deixar o like, inscrever também no canal Flamarcou do Daniel. Dá uma moral lá no canal dele, olhar os shorts que ele faz sempre, os vídeos e as lives. Dá uma moral lá para o Daniel. Agora a galera está começando a chegar em peso na live, a audiência está crescendo. Eu queria pedir para a galera compartilhar, divulgar a live com a Nação Rubro-Negra e dar uma moral para nós aqui. A resenha aqui é diferente de vários canais. Aqui nós falamos sobre tática, posicionamento, a opinião nossa sobre a dinâmica de jogo, mais numa parte teórica e de um conhecimento mais assim de futebol, não uma resenha de torcedor. Nós aqui queremos falar mais sobre a parte técnica e a evolução e a dinâmica do jogo. Só ler rapidinho, Daniel, o chat. Vai lá, Dudu, vai lá. Rapidinho. Aqui, o Carlão falou que se inscreveu no seu canal. Carlão, ele tem vários canais, tem seguro-desemprego e outros canais. Depois eu transformarei o Carlão em moderador para ele postar o link aqui, né? Jorge Luiz, Gerson voltou voando. Rubens Dionísio, valeu, Rubens, obrigado. O Flamarcou, Daniel aqui, muito obrigado, Carlão, pela inscrição e comentário. Jorge Luiz, Pedro só entra, só está uns 15 dias e ele, com uma perna, é mais assim perigoso que o Gabigol, né? Daniel Mendes, boa tarde para todos. Boa tarde. Inscrevam no canal Quadradinho Rubro Negro. Compartilhe e divulgue a live com a Nação Rubro Negra. Agora criamos um clube de membros. O canal monetizou. Quem tiver interesse, dá uma moral para nós. O seguro-desemprego e abono salarial, que é o Carlão também, né? Ele inscreveu como Carlão e como seguro-desemprego no canal Daniel. Jorge Luiz, o Wesley é muito fraco na marcação e no último passe que inclui cruzamentos e por baixo. Então, na minha humilde opinião, ele pode ser tudo menos lateral.
Ó, de novo, o Carlão. O Carlão tem 3 links, né, de inscrições e inscreveu com os 3 no canal do Daniel. O Carlos Jardim, que ele é moderador de vários canais, todos os momentos que o Flamengo tem jogadores contratados e chegam no aeroporto. Quando você vê o vídeo, quem está lá no aeroporto? Carlos Jardim. É o Jardim. Fazendo vídeo, várias coisas com os jogadores, né? Quem tem moral é outra coisa, né? Ó, Carlos Jardim, salve bancada e chat quadradinho rubro-negro, like sampaolizado com sucesso. Chama o Mengão de malvadão. Valeu. Jorge Luiz. O Wesley não sabe marcar e nem cruzar. Muito fraco no último passe. Alexandre Leôncio. Se o Flamengo jogar com metade da intensidade que jogou contra o Fluminense, hoje o Corinthians não pega na bola. O problema é querer correr. Ó, Fábio Gladius. Boa tarde, amigo Eduardo. Não entrei na live por problemas técnicos. Estou resolvendo para voltar a fazer a live com você. Valeu, Fábio. Na hora que tiver disponibilidade, sempre será bem-vindo. Tamo junto sempre. Valeu. Fábio Gladius. B.O. Ixi. Fábio Gladius. Like amassado. Fábio Gladius. Compartilhando sempre as lives para os amigos e o canal. Valeu, obrigado. Agora fala sobre a opinião aqui do Alexandre Leôncio. Daniel, ó, se o Flamengo jogar com metade da intensidade que jogou contra o Fluminense hoje, o Corinthians não pega na bola. O problema é querer correr. Na sua opinião, qual foi a principal virtude do Flamengo contra o Fluminense que o Alexandre falou que quer que o Flamengo utilize hoje? Pode... Senta, larga o aço aí, né? Então, pegando, Eduardo, aí todos os comentários, né? O Jorge Luiz tocando muito num ponto também que eu prezo pela qualidade do jogador, que é a questão do último passe, né? Você sabe muito bem que a zona de finalização é onde os jogadores do Flamengo têm sofrido muito e o Jorge Sampaoli pede muita contundência, né? Nessa última parte do setor, que é a zona de finalização, ou o último terço, como as pessoas gostam muito de chamar na linguagem tatiquês, né? Então, sobre o Wesley, né? Falar um pouco sobre o Wesley, um garoto ainda, maturidade, ele está vivendo agora o seu pior momento como jogador profissional, né? Na base, ele sempre foi assim. Eu costumo dizer que aquilo que o jogador na base reproduz, faz na base, ele provavelmente vai reproduzir no profissional, viu, Eduardo? Isso aí, dentro da ciência do jogo, é muito importante. E nós também, torcedores, não é obrigado o torcedor saber de tudo. Eu costumo dizer muito isso, sabe, Eduardo? O torcedor não precisa saber de tudo, mas ele precisa entender que um jogador ele tem fases de desenvolvimento diferente de um craque, né? Por exemplo, né? Para mim, eu nunca vi o Marcelo passar por uma fase ruim. Para mim, sempre Marcelo foi de Marcelo que está no Corinthians hoje, lateral esquerdo. Para mim, Marcelo sempre foi um jogador sempre acima da média. Mesmo na fase ruim dele, ele consegue ser melhor que a maioria dos laterais esquerdos. Já o Wesley, não. O Wesley, você não vê assim ainda, dizer assim, não, esse cara vai estar vestindo o manto e vai ser o titular, né, do Flamengo. Para mim, eu não vejo ele sendo esse jogador. Todo mundo quer o Wesley, porque é o jogador da base. Mas todo mundo quer o Wesley errando, fazendo pênalti, fazendo faltas, ou participando de situações que comprometam a partida, a contundência, o equilíbrio do jogo? Será que todo mundo quer para isso? Porque faz parte do desenvolvimento do atleta, ele fazer faltas erradas, fazer uma marcação errada, fazer uma cobertura errada. Então, o Wesley, ele ainda tem vamos dizer assim, esses predicados que estão sendo mais vistos, porque ele não tem dado passe para gol, como o próprio Jorge Luiz falou. Ele não consegue, na linha de fundo, encontrar o Gabigol, encontrar o Pedro, ou seja, decidir. Então, o que é que ele quer? Ele precisa evoluir, ele precisa de tempo, precisa de jogar. Já quanto à intensidade,
é um dos jogadores que, por isso que eu falei, colocaria o Wesley, porque ele vai dar essa intensidade, que foi o comentário aí do nosso amigo. Ele falou, o que é que o Flamengo precisa fazer? Fazer o mesmo comportamento padrão. O Corinthians não tem saída de bola construída, com poucos jogadores. Isso é muito bom para o Flamengo. Significa o quê? Que o Corinthians vai tentar, se tentar fazer uma saída por baixo, ele vai tentar sair de suas características hoje. Porque geralmente o que é que o Luxemburgo tem feito? Já que ele não tem muitos jogadores técnicos no meio de campo, ele tem cedido muito à pressão. O Fortaleza pressionou o Corinthians em casa, o São Paulo, mais posse de bola, pressionou o Corinthians em casa. Então o Luxemburgo está tentando encontrar equilíbrio. Novamente o Corinthians vai fazer o quê? É pegar essa bola e dar o chutão. Então o Flamengo fazendo a pressão em cima desses jogadores, os atacantes do Corinthians vão receber a bola de costa. E tudo que um jogador quer, não quer, é receber bola de costas. Por quê? Ele vai dar o passe para trás. Ou então ele vai fazer de tudo para sofrer falta. E aqui eu abro até um esclarecimento para você, torcedor. Muito se questionou na mídia que o Flamengo fez muitas faltas. Mas se você vê onde essas faltas aconteceram e a situação do jogo, você vai ver que a maioria das faltas que os jogadores do Fluminense sofreram, eles estavam de costa. Ou seja, eles que queriam receber a falta para parar o jogo, para eles respirarem, para eles ver o jogo de frente. Se não, meu amigo, eles vão ficar olhando sempre para trás. Então, hoje o Corinthians vai jogar dessa forma também. Então, o Flamengo precisa pressionar, porque o Corinthians não tem qualidade na saída de bola. Então, o Flamengo pressionando, marcando pressão, não por zona, não marcando no bloco baixo. Pode alternar, sim, caso o resultado já esteja a seu favor, para colocar gás novo na partida, o Matheus França, o Matheus Gonçalves, o Vitor Hugo, a molecada aí para jogar. Baixa um pouco o bloco e vamos explorar o contra-ataque em alguns momentos da partida, e não em toda ela. Então, eu entraria como treinador do Flamengo hoje, pressionando o Corinthians e explorando a sua principal fraqueza. Né? Eu costumo dizer uma frase assim: você tem mais chances de vencer o seu adversário nas fraquezas dele do que na sua própria força. Né? E o Flamengo hoje ainda não tem nenhuma força. É um time que faz poucos gols, né? Fez uma goleada contra o Maringá, mas vai olhar os outros jogos. Né? Não fez muitos gols, é um time que não tem contundência na finalização. Então, hoje é o dia de encher a sacola no Corinthians e nada melhor do que marcar a pressão, marcar lá em cima e ver o Corinthians se afundando ali na zona do rebaixamento. Seja bem-vindo, Antônio Luiz Rubim, do canal Quintal do Mengão. Ele estava agorinha aí na live, né? No chat. Seja bem-vindo sempre. Eu estava em viagem, né? Fui lá no Estádio Centenário, no estádio do Penharol e do Nacional. Futuramente postarei os vídeos que eu fiz, né? Em forma de shorts, para a galera dar uma olhada. Hoje a live aqui está excelente no chat. Galera resenhando, debatendo. Claro que a quantidade de visualizações hoje não é grande, porque o canal retoma agora a participação no YouTube, mas, de novo, recuperaremos a audiência. Seja bem-vindo, Antônio. Fale as suas considerações iniciais sobre o jogo e se você tem esperanças que o Flamengo fará uma excelente partida. Seja bem-vindo, Antônio. Tamo junto. Boa tarde, Eduardo. Daniel. Boa tarde, Daniel também, né? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, amigos que nos acompanham aí pelo YouTube, né? No canal Quadradinho Rubro Negro. É uma alegria estar de volta aqui com o Eduardo, né? Hoje eu estava todo de molho aqui, com um quadro gripal aqui, mas fiz o esforço aqui para estar junto, porque eu gosto muito de estar junto com esse amigo, sabe? Um amigo que a gente sempre quer prestigiar e a gente pede o pessoal aí que se inscreva no canal, né, que compartilhe a live, né, porque a gente quer ver cada vez mais o nosso amigo crescendo aí, né? É importante esse trabalho que ele faz, trazendo aí o painel tático, a gente ter um debate mais qualificado sobre o jogo, sobre o time do Flamengo, né? Então, isso é muito importante. A expectativa hoje é uma expectativa boa, porque a gente
vem de um jogo que, de certa forma, nós não conseguimos ter aquela contundência, não conseguimos converter a superioridade durante o jogo em gols, né? Como foi no jogo contra o Fluminense. A gente terminou um jogo empatado em 0-0, mas a gente saiu feliz com o time, né? Pela forma como o time se apresentou. E eu acredito que com alguns ajustes nesse time, e nesse jogo contra o Corinthians especialmente, que é um time que tem uma qualidade menor que a do Fluminense, é um time mais envelhecido, né? Que o Fluminense, que tem menos energia, menos físico, né? Para poder aguentar um jogo. E eu acredito que o Flamengo, mantendo aquele ritmo do jogo contra o Fluminense, tem tudo para fazer um bom placar. O time do Corinthians é um time que tem se apresentado de forma muito ruim nos últimos jogos, né? Tem que ser abdicado de jogar, né? O jogo contra o Atlético Mineiro, então, o Corinthians abdicou totalmente do jogo, né? E que propiciou a vitória do Atlético Mineiro. E acredito que hoje o Corinthians vai abdicar também do jogo, porque o Vanderlei Luxemburgo não tem muita saída no time do Corinthians, né? Não tem muitas possibilidades de alterar o esquema do Corinthians, né? Então a expectativa, Eduardo, é uma expectativa boa. Acredito que o Flamengo hoje sairá vitorioso, né? E estou aqui aguardando para ver a escalação oficial, né? Até então a gente está com a escalação provável, mas acredito que não deva ser muito diferente disso que você colocou aí, né? A dúvida aí só se se ele entrará com o Matheus França ou não. Acho que é uma possibilidade, já que eu fiquei sabendo aí que tem olheiros da Juventus e de outros clubes no Maracanã para assistir esse jogo, né? Possivelmente para assistir o Matheus França. Então há uma possibilidade sim de o Matheus França entrar nesse time aí, que eu inclusive acho que é o substituto natural do Everton Ribeiro aí para a posição, né? Acho que o Matheus França executa melhor essa função aí. O Daniel, o Antônio é do canal Quintal do Mengão. A galera é lá de Minas Gerais. Eles criaram ali um canal com um grupo de amigos. Eu sempre participo da resenha deles. Eles cresceram junto com a gente aqui, né? Do canal Quadradinho Rubro-Negro. Eles falaram que eu segurei no rabo da pipa lá e subi rápido, mas é porque eu coloquei o painel tático e a galera gosta da resenha tática, né? Aí há uma mudança mais ou menos no enfoque da live, aí a galera gosta de dar uma olhada aqui, dar uma moral. Sempre eu falo para eles colocarem algum painel para, assim, diversificar a resenha, né? A galera que está aqui no canal Quadradinho Rubro-Negro e visualizará a live depois, dá uma moral no canal Flamarcou. O Daniel lá está rumo aos 600 inscritos e o canal Quintal do Mengão do Antônio. Lá eles estão próximos aos 1.000 inscritos. Dá uma moral lá para eles. Eu sei que no momento nem todo pessoal está vendo a live, porque a maioria imaginava que eu ainda estava em viagem. Só que eu sei que visualizarão a live depois. E se vocês olharem, não esqueçam, dá uma moral no canal Quadradinho Rubro-Negro, canal Quintal do Mengão e canal Flamarcou. Pode falar, Daniel. Tive a escalação do Flamengo aí, já saiu oficial, viu? No WhatsApp. Valeu. É porque eu tô cheio de comando aqui aberto. Se eu mexer em alguma coisa aqui, eu derrubo a live, né? Por isso que eu mandei. Valeu. Obrigado. Você quer que nas últimas aqui, lives que você participou no chat, que você postou para mim lá, a escalação me auxiliou bastante. As últimas lives que eu fiz antes da viagem, né? As duas próximas de 2.000 visualizações. Eu queria só
ampliar o debate aqui, eu vou ler o banner rapidinho, o banner, ó, o chat. A galera postou muito aqui, ó, o Fábio Gladius. Obrigado, Eduardo, tamo junto sempre. Esse rapaz Daniel é muito bom, o comentário dele, sucesso, viu? Te elogiando. Opa, aí, obrigado, viu? Aí. Muito obrigado. Muito Quando obrigado. eu iniciei no YouTube, um dos caras que me ajudaram bastante foi o Daniel e também o menino lá, agora eu esqueci o nome, lá do Pedro canal, Vitor. O Pedro Vitor, né? Ó, Fábio Gladius, esse seu casaco sempre dá sorte. Na era Dorival, ganhamos a Copa do Brasil e a Libertadores. Por isso que eu tô com ele aqui, ó. Eu lá na viagem, eu usei ele o dia inteiro para a galera perguntar, você é flamenguista? É isso e aquilo, né? Ó, Eduardo fala os benefícios de ser membro para muitos que querem ser e entender. Valeu, eu vou falar agorinha. Alexandre Leôncio, o que vocês acham da insistência do Sampaoli com o goleiro Santos? Seu Raimundo Pantoja, boa tarde, amigos Eduardo, Daniel, Antônio, galera do chat e Nação Rubro-Negra. Hoje é dia de festa nas favelas de todo o Brasil e nas torcidas do Flamengo e do mundo. Seu Raimundo Pantoja, estou torcendo por uma vitória do Flamengo por 3-0. Esperamos que o time se entregue a esta vitória durante 90 minutos e acréscimos. Jorge Luiz, vale lembrar que esse ultrapassado Luxemburgo arrancou um empate de 4-4 com o Flamengo de Jorge Jesus. Então, podemos esperar tudo. Naquela época, o Luxemburgo fez uma preleção motivacional com os jogadores do Vasco, né? Falou que era para eles atuarem com força, com intensidade, e eles empataram com o Flamengo. Ó, o Antônio Luiz falou, já inscrito no canal Flamarcou. Tá só... Daniel é fera braba, né? Ó, Daniel é fera braba demais. Flamarcou, muito obrigado pelas inscrições e palavras de carinho. Live Gomes, boa tarde, vamos na fé e na raça. Flamengo do nosso coração. O que eu queria falar em relação ao goleiro Santos, que postaram no chat, o Matheus Cunha parece que não está em boas condições, não é? Parece que ele não... Vocês viram? Ele sofreu uma lesão há pouco tempo, né? Então, mas se ele tiver em boa condição, eu faria uma escalação do Matheus Cunha em alguns jogos e no Santos em outros. Falando sobre essa postagem, qual, na opinião de vocês, o Daniel primeiro e depois o Antônio, qual o goleiro titular que vocês acham que o Flamengo deveria escalar? O Matheus Cunha ou o Santos? Qual é a opinião de vocês? Quem vai primeiro é o Antônio? Pode ser. Vai lá, Antônio. De baixo para cima, né? Então, né? Vai lá. Vamos lá. Bom, eu, estando em condições de jogo, né, eu iria com o Matheus Cunha. Né? Entendo que o Matheus Cunha é um goleiro mais seguro hoje que o Santos, está numa fase melhor e entendo que ele sai melhor com a bola, né? Tem uma saída melhor de bola. E o Santos acho que está numa fase realmente ruim. Né? Acho que, inclusive, eu acredito que o Santos sofre com um problema mais psicológico também, sabe? A gente já viu acontecer isso com outros goleiros no Flamengo, e ser goleiro do Flamengo é uma pressão muito grande, e eu acho que o Santos, nesse momento, ele está passando por um período complicado. Então, eu iria com o Matheus Cunha. Mas o jogo talvez dê segurança para o Santos, né? Porque eu acredito que o Corinthians vai abdicar do jogo, e o Flamengo, se ele marcar pressão, como
na saída de bola do Corinthians, como no jogo anterior, o Corinthians praticamente não terá chances de gol e o Santos dificilmente terá que defender alguma bola. Então, eu estou muito nessa esperança de um Flamengo mantendo o mesmo ritmo de jogo que jogou contra o Fluminense, né? Então, acredito que, estando em condições, a minha opinião é pelo Matheus Cunha. Fala aí, Daniel. Então, eu também estou com o Antônio. Se um time precisa de tranquilidade e que passe tranquilidade, o Santos não... Eu, no meu ponto de vista, se eu fosse hoje um zagueiro, né, meu time está atacando, estão perdendo muitos gols, e a gente sofre um contra-ataque, eu digo assim, tomara que o Santos não tome esse gol. Minha mente é sempre essa quando eu estou assistindo o jogo do Flamengo, porque eu sei que ele não vai me passar segurança. Eu acredito que, assim como o Antônio falou, as questões emocionais pesam muito, e o Santos, esse ano, tem falhado bastante em momentos decisivos. Jogos decisivos, ele não aparece. Assim como se diz que um atacante tem que aparecer no momento da decisão, né? No momento dos grandes jogos, o atacante aparece, o goleiro também tem que surgir. O goleiro ganha jogos, já ouvi muitas vezes dizer isso, né? Então, o Santos não me passa segurança. Já se você acha que o Matheus Cunha não está 100%, mas eu acredito que o Corinthians não vai ter tantas exigências, né, para que o Matheus Cunha fosse reserva hoje. Já o Santos, não. O Santos, estando bem fisicamente, assim como dizem com o Pedro, né? Se o Pedro, tanto com uma perna só, ele faz mais gols que o Gabigol, hoje o Santos inteiro não pega mais. Hoje, não está passando mais tranquilidade que o Matheus Cunha. Aquele gol contra o Bahia ainda está sendo digerido, sabe? A forma que ele tomou aquele segundo gol, certo? Esse segundo gol, a bola em cima dele, ele dá um salto e a bola passa por baixo dele. Então, é um goleiro que não me passa segurança, torcedor. Eduardo, Antônio. Então, eu não entraria com o Santos, colocaria o Matheus Cunha, jogo para ganhar experiência, para agarrar melhor, conhecer a dinâmica. E você está vendo que essa zaga aí já está se repetindo muito tempo, né? Na realidade, esses 5 jogadores, o Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas e Érico Pulgar, já tem se repetido muito. Então, o goleiro precisa, na saída de bola, encontrar esses jogadores. Então, eu acredito que o Matheus Cunha hoje passa mais segurança, tanto na saída curta, como a saída média, como a longa. Eu não sei por que Sampaoli, muita gente questiona, não sei por que Sampaoli insiste tanto. Né? Tá aí a escalação aí que o Eduardo trouxe. Com a novidade do Pedro, né? O Eduardo não, o Daniel do canal Fla Marcou, como sempre, com notícias em primeira mão, passou para mim no WhatsApp e eu postei na live. O Daniel que está num olho na live e no olho lá na escalação. Essa é a escalação do Flamengo e é a que a única mudança em relação a que eu coloquei, ele preferiu o Wesley no lugar do Varela. Eu também, na minha opinião, escalar o Varela num momento de retorno seria muito preocupante. Ainda mais com o Roger Guedes ali naquele lado, né? Fala aí, galera, o Antônio e o Daniel sobre a escalação do Flamengo. Eu não vou mais ficar falando. Fala Daniel, fala Antônio. Vocês podem infiltrar no debate, no diálogo, e agora eu vou ficar só de olho. Vamos de cima para baixo aí, ó. Agora vem o Daniel. Eu vou trancar o microfone e eu vou ouvir os dois fera braba agora. Então, Eduardo, como eu falei, já pegando o gancho da última fala minha, não viria com o Santos, né? Eu viria com o Matheus Cunha. Mas já que o Santos está em campo, né? Santos, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulga, Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta, Gabi, Pedro. Também falei anteriormente que não viria com o Thiago Maia, né? Colocaria o Vitor Hugo, né? Ganhar mais rodagem, jogo pegado, de meio de campo, com o Paulinho, Fausto Vera. Vamos até olhar a escalação, eu vou procurar já
a escalação do Corinthians aí. Então, o Pedro, né, vai ser aquele jogador que vai dar profundidade. O Corinthians, como não vai subir muito, acredito que o Pedro não vai ter tantas dificuldades, né, para fazer uma marcação. Os zagueiros do Corinthians não são rápidos. Gil e Murilo é o garoto da base. O outro, o Balbuena, tá praticamente descartado por Luxemburgo. Então, o Pedro ali, que vai realmente cair pelo lado do Gil, ele não vai ter tantas dificuldades. Minha preocupação, como eu falei, é porque desses 3 homens que faz a primeira pressão, né? Existe algo muito importante, como a gente aqui frisa muito a questão tática, quando o time vai subir a pressão. Geralmente acontece com o passe de retorno para o goleiro ou para o jogador menos técnico da equipe adversária. No caso, para mim, um dos jogadores que vai sofrer muita pressão aí vai ser o Murilo, né? Um jogador que agora que está tendo a oportunidade. Então, com certeza, quando esse passe sair para o Murilo, que for para iniciar a fase de construção do Corinthians, aí a equipe vai subir a pressão. E tendo Arrascaeta, Gabigol e Pedro, para mim, essa primeira pressão vai ser possivelmente fácil de ser vencida. Eu espero que eu esteja errado. Como eu falei, eu prefiro que, se vai jogar com o Pedro, tenha um outro cara para pressionar mais, que tenha mais, vamos dizer assim, uma iniciativa mais volúpia o tempo todo. Não espere que o Sampaoli diga, vai, sobe a pressão. Não, eu não gosto que tenha esse tipo de comportamento, que os jogadores entendam o jogo. Então, com o Pedro, o São Paulo vai dizer, sobe a pressão, aí você mandar o Pedro o tempo todo subir pressão, voltando de uma lesão. Então, eu não gostei assim da escalação do Pedro de cara. Novamente, aqui falo sobre a questão física do Pedro. Né? No jogo contra o Goiás, o cara sentiu uma lesão com 5 minutos de jogo. Né? 5 minutos de jogo, ele sentiu, colocou a mão na coxa, o Flamengo sofreu o pênalti, teve o tempo ali do VAR, bateu o pênalti, não deu mais pro Pedro. Então, tendo essa visibilidade aí, eu conjuro que não entraria com o Pedro, e sim com o Matheus França, né, para poder dar maior mobilidade nessa primeira zona de pressão. O Thiago Maia, já como eu falei para vocês, não viria com o Thiago Maia, sim com o Vitor Hugo, no restante tudo ok. Né? Então, eu espero que o Flamengo tenha uma boa exibição, contundência, e o resultado venha com naturalidade, porque o Flamengo precisa muito subir na tabela. Passar a bola para o meu amigo Antônio agora. Vamos lá. Bom, essa equipe que está aí, ela está muito próxima daquilo que eu particularmente entendo como ideal, né? Eu só tenho uma questão que nesse time do Flamengo, que eu entendo que essa dupla, né, Gabriel e Pedro, para mim ela não funciona muito bem, né? Eu gosto mais de jogar com um atacante só. Talvez com a opção pelo Pedro tenha sido pelo tipo de lesão que o Pedro sofreu, foi uma lesão muito leve e parece que a recuperação foi rápida. Eu quero acreditar que o departamento médico do Flamengo e o próprio Sampaoli, eles tenham escalado o Pedro com responsabilidade. Até mesmo que esse cara aí que está no banner aí para mim, um dos jogadores principais dessa equipe do Flamengo, né? É o homem-gol do time. E quando a gente joga sem ele, a gente sabe e a gente percebe, né, o quanto que o Flamengo ressente de um homem de área, de um homem que vai estar ali para colocar a bola para dentro, né, para ser a referência no ataque. Porque o Gabriel não tem sido. Né? O jogo contra o Fluminense, nós tivemos um domínio nos 90 minutos, né? E o Flamengo não conseguiu agredir o Fluminense no sentido de converter as chances que teve em gols. Né? A gente via que o Flamengo tinha a posse de bola, tomava a posse de bola no ataque, mas não tinha aquele homem ali na área para poder colocar a bola para dentro ou para receber um passe, né, para finalizar. Né? O Gabriel sai muito da área e com isso o Flamengo perde. Né, na possibilidade de fazer gols. Né? Eu acho que o Pedro dá essa
essa contundência maior no ataque do Flamengo. Então, assim, a entrada do Wesley, para mim, ela é uma surpresa porque eu acreditava que ele fosse dar uma poupada no Wesley, entrar com Varela para poupar o Wesley, que o Wesley vem de uma sequência muito, muito grande de jogos, né? Talvez ele faça isso contra o Nublense, mas eu acho que o Wesley já vem de uma sequência longa, a gente não pode correr o risco de perder esse garoto, porque mesmo o Wesley estando ainda em formação, a gente percebe que ele entra melhor no time do Flamengo do que o próprio Varela, que o Mateuzinho, né? A produção dele tem sido melhor do que esses dois jogadores, pelo lado direito do campo. Então, assim, essa equipe, para mim, eu não entraria com o Gabriel e Pedro. Se o Pedro estiver bem, eu entraria com o Pedro, não colocaria o Gabriel no jogo e entraria com o Matheus França. Até mesmo que hoje é aquele jogo em que, tendo o olheiro do futebol europeu para assistir o jogo do Matheus França, né, eu acho que o garoto vai entrar com muita vontade aí para fazer uma boa partida. Né? Então, eu acredito também que o Matheus França é o substituto do Everton Ribeiro. Né? O futebol do Matheus França não é um ponta-direita, como alguns acreditam. E às vezes chamam o garoto de preguiçoso. Ele é um meia-direito. E muitas vezes ele foi escalado em posição, fora da posição dele. Mas ele joga muito mais como meia pelo lado direito, na posição onde o Everton Ribeiro joga. Então, assim, eu acredito que a entrada do Matheus França hoje, jogando com o Pedro em condições, seria o ideal. Se não, entraria com o Matheus França e Gabriel. Mas eu acredito que o Pedro dá essa contundência, né, de ser mais efetivo no sentido de converter em gols as oportunidades que o Flamengo tem. Dessa escalação, para o jogo de hoje, eu preferia manter essa equipe para ela pegar um certo ritmo para a partida contra o Nublense. Só que se alguns jogadores não tiverem com uma produtividade excelente no primeiro tempo, eu mudaria praticamente todo o meio-campo. Eu tiraria o Thiago Maia, escalaria o Vitor Hugo, tiraria o Gerson, escalaria o Igor Jesus e tiraria também um dos jogadores ali, o Pedro ou o Gabigol, que não estivessem bem, eu colocaria o Matheus França. Qualquer um dos jogadores que falharem e que não tiverem bons na parte ali, na zona de definição, eu tiraria do jogo. Eu vou ler o chat rapidinho aqui, ó. Cresceu muito. Deixa eu ler aqui, ó. O Fábio, mais um inscrito no canal do Daniel. Muito sucesso. Daniel, hoje aqui tá cheio de inscritos. Tem moral, hein, Daniel? Valeu. Jorge Luiz. Moral grande. O Santos joga lesionado sempre. Braço curto. O Leste, que é um dos antigos espectadores do canal, né, que dá uma moral sempre, estava sumido. Eu queria falar para pedir para você voltar aqui sempre na resenha e dar uma moral aqui, né? O Leste, me fala o que adianta ter Marinho, Vidal, Davi Luiz que não entregam mais. Ó, Urubuzinho, olá pessoal, boa tarde, valeu. Se não forem inscritos no canal Quadradinho Rubro-Negro, canal Quintal do Mengão e canal Flamarcou, dá uma moral para nós. Inscrevam no canal Quadradinho Rubro-Negro, canal Flamarcou e canal Quintal do Mengão. Hoje na live eu quero chegar a 1.600 inscritos. Dá uma moral para nós aí. Tamo junto. Faremos o pós-jogo, o canal Quintal do Mengão e o canal Quadradinho Rubro-Negro. Ó, like amassado, valeu, obrigado.
Graças a Deus o Pedro voltou. Ele estava com a lesão e voltou agora, né? Só que se não estiver em boas condições, eu prefiro que jogue um pouco e depois tirem. Não estou gostando do Santos, viu? Não entendo porque deixa o Matheus Cunha fora. Leste, concordo com você. Tem umas coisas que o Santos faz e não dá para entender. Leste, é a primeira escalação que o Sampaoli repete. O Leste, eu colocaria por enquanto Pedro e Cebolinha ou Cebolinha e Gabigol. O Leste, Cebolinha agora que está saindo da fase ruim, Gabriel perde muito gol. O Leste, concordo com você. Quando está só o Gabigol, ele sai e fica sem referência na área. O Leste, mas esse time precisa jogar hoje. É, na minha opinião, o melhor time para ser escalado. Enquanto o Daniel deu uma saída rápida, é só para falar isso aqui, ó, rapidinho. Ó. Eu queria a tua opinião, Antônio. Ó, eu colocaria, por enquanto, Pedro e Cebolinha ou Cebolinha e Gabigol. Qual é a tua opinião? E depois do Daniel, você concorda com o Leste que o Cebolinha hoje cresceu de produção e ele merece uma vaga de titular? E qual dos dois seriam barrados no momento? O problema é que o Pedro não está 100% e o Gabigol ele está numa fase ruim tecnicamente, na minha opinião, e fora de forma em relação ao time do jogo, não em relação à parte de estar acima do peso. Fala aí, Daniel e Antônio. 2 fera braba na live aqui. Dá uma moral no canal Flamarcou. Ele quer chegar aos 600 inscritos. Dá uma moral no Quintal do Mengão. Eles querem atingir 1.000 inscritos. E dá uma moral para nós aqui. Eu hoje, se eu chegar a 1.600, estou satisfeito. Valeu. É isso aí. Então, Eduardo, eu daria oportunidade sim. Concordo com quem disse que o Cebolinha, se um jogador que custou, né? Todo mundo questionava quando é que Cebolinha vai se apresentar, quando é que Cebolinha vai começar a jogar bola. E o jogador começa a ter contundência, né? A utilizar a palavra da moda do Sampaoli, né? O jogador começa a ter contundência e aí ele começa a voltar para o banco. Eu, no meu ponto de vista, não tenho experiência com atletas, né? Eu treinei, como eu já falei em outra oportunidade, já treinei futebol feminino na escola e garotos de base, mas com atletas profissionais eu nunca tive a experiência como treinador, né? Já fui jogador também de base aqui da minha cidade e sei o que é um jogador tá indo bem de titular e ir para o banco, né? Desde que esse jogador esteja comprometido com o clube e entendendo a situação e de que ele vai ganhar mais oportunidade a cada partida, pode ser que esse jogador não venha mentalmente, até o Antônio falou sobre essa questão, eu gosto de focar também, mentalmente não venha a decair durante as suas entradas, né? Que isso é muito importante. Muitas vezes a gente, fulano de tal começa com reserva, mas o cara entra e joga 45 minutos bem. O que importa é que ele joga 45, o que importa é que ele joga 30 minutos bem e que ele entre, né? Não importa se ele é reserva. Então, se o Everton Cebolinha entrar, jogar 30 minutos bem durante todo esse restante de ano, por mim tudo ok. Mas se ele cair de produção aí, nesses primeiros jogos que estão acontecendo, dele voltar para o banco com a volta do Pedro e o Gabigol numa má fase, como você bem observou, né, Eduardo? Não é uma questão física, né? Fisicamente, aparentemente, ele está bem, mas ele não está no time do time, né? Não encaixa, não faz gol e não tem dado assistências para o gol, apesar de ele participar de pré-assistência. Né? Só uma outra observação, Eduardo, para me finalizar aqui, é aquilo que eu falava no nosso debate tático lá, como o Corinthians via. Né? E coloquei no nosso chat aí privado, o Corinthians vem com Cássio, 4 zagueiros, Bruno Mendes, Gil, Murilo e Matheus Bidu na última linha.
sem laterais de ofício. Ou seja, o Luxemburgo vem para a retranca, né, vem para jogar atrás, não vai ter saída de bola, construção, porque ele tira o Fagner, tira o Fábio Santos para colocar 2 zagueiros, e diga de passagem, Matheus Bidu improvisado pelo lado esquerdo, provavelmente, né, um cara que não vai ter muita saída por dentro, vai buscar sempre os lançamentos longos, né, vai estar com o jogo direcionado sempre para a lateral. Luxemburgo parece que está procurando algo aí nesse jogo. E aí o meio de campo é o mesmo, né? O Paulinho, Fausto Vera, Maicon, Roger Guedes no ataque, Adson, não vai ser o Wesley, vai ser o Adson e o Yuri Alberto. Essa é a escalação do Corinthians para esse jogo de logo mais às 16 horas. Então o Corinthians vem jogar atrás, não vai querer a bola, vai segurar o resultado, vai buscar um contra-ataque com Roger Guedes e Adson, né? Aquilo que a gente pensava, né, Eduardo, que ele ia priorizar por dentro. Parece que ele abandona, né? Abandona esse esquema aí de tentar construção por dentro e vai tentar o Deus nos acuda com bolas esticadas. Uma casquinha de Yuri aberto, brigando ali pela segunda bola e jogo aéreo, né? Com os zagueiros ele ganha força no jogo aéreo, mas ele perde no jogo mais construtivo, né? Então ele vem com um pensamento muito conservador, Luxemburgo, que volta ao Corinthians depois de praticamente aí alguns anos afastado e envolvido com outras práticas profissionais na sua vida. Eu que achei que o Corinthians deu um retrocesso muito grande, trazendo o Corinthians. Espero que o Flamengo hoje amasse, porque tem tudo para amassar, ainda mais com a escalação que o Corinthians vem para o jogo hoje. Bom, vamos começar pelas observações aí bastante pertinentes aí do Daniel, né? Com essa escalação, a gente observa que o Luxemburgo realmente vem para segurar um empate aí, tentar fazer um resultado que para o Corinthians seria bastante positivo, né? O Luxemburgo está na corda bamba hoje no Corinthians, a gente sabe da pressão que é o Corinthians, né? Muito semelhante ao Flamengo, né? É um técnico quando chega e ele já vem de 6 jogos, 5 jogos, né? Sem vitória, né? O time ali na zona de rebaixamento. E para o Corinthians hoje, considerando que ele vai jogar contra um Flamengo no Maracanã, o Luxemburgo, eu acredito que ele, mais uma vez, ele vai ter que abdicar do jogo para tentar conseguir um resultado, até para se manter no cargo. Então, eu acredito que essa escalação com 4 zagueiros, o objetivo é realmente esse, segurar o time do Flamengo, e acho que ele vai tentar explorar essa dificuldade do Flamengo de converter as oportunidades em gols. Né? Então, ele vai manter o time ali bem fechadinho para não tomar gols. Por isso que eu acredito que a escalação do Pedro hoje é importante, porque precisa ter esse homem de referência ali na área para tentar furar essa retranca, né, do Corinthians. Né? Na realidade, quem vai furar essa retranca vai ser a segunda linha ali, que vai ter que construir a jogada para ela chegar no Pedro. Né? Mas precisa ter esse homem de referência. Esse homem lá dentro da área, bem posicionado dentro da área, para aproveitar a oportunidade. Quanto à questão do Cebolinha, que foi colocado, eu acredito que ele é uma opção para entrar no jogo, sim, ele pode ser uma opção, mas dentro do esquema hoje, quando você, com a volta do Gerson, né, com a volta do Arrascaeta para o time, eu acredito que o espaço do Cebolinha começa a ficar mais reduzido. Porque ali pelo lado esquerdo, a gente tem o Arrascaeta jogando pelo lado esquerdo, ou o Gerson. Né? O Arrascaeta costuma cair muito pelo lado esquerdo. O Gerson também, tá pelo esquema do Sampaoli. Ele gosta de usar o Gerson pelo lado esquerdo do campo. O Ayrton Lucas é um lateral que avança muito. E eu acredito que a entrada do Cebolinha, ela inibe o bom futebol do Ayrton Lucas. Que o Ayrton Lucas não é para ser aquele lateral defensivo. Né? Então, com o Cebolinha no banco, eu acho que ele como uma possibilidade de entrar no segundo tempo, com o jogo já, com o placar já construído, né, você ter um Cebolinha para ter aquela saída rápida pelo lado esquerdo, né, como um ala esquerdo, como um ponta esquerdo,
eu acredito que é a melhor opção. Não entrar com Cebolinha, né, mas utilizá-lo durante o jogo aí, como o Daniel também pontuou aí no comentário dele. Concordo aí bastante com a fala do Daniel. Prossigamos aí. Pode continuar, Daniel. É que eu estou Então, numerando os jogadores. Eu mudei a escalação no painel e estou numerando o jogador. Pode continuar. ok, eu vou pegar o gancho aí, viu, Antônio? Isso aí eu debato muito também. Você frisou num ponto bastante pertinente, que é quando o Cebolinha está em campo, né? O que é que acontece com as associações entre Ayrton Lucas e Gerson? Não sei se vocês tiveram essa mesma perspectiva que eu. No jogo contra o Fluminense, quando ele faz essa substituição, colocando Cebolinha e mantendo Gerson e Ayrton Lucas, o Flamengo perde a força pelo lado esquerdo. Porque Cebolinha é um jogador que não vai buscar profundidade, e ainda que ele busque profundidade, ele vai puxar para a perna fraca dele, que é a esquerda. Então, o que é que você quer? Um cara que vai buscar profundidade para buscar o cruzamento com a perna fraca. E é tanto que na única jogada que ele buscou profundidade, ele fez a falta. Ele fez a falta no jogo. E aí, todo momento, ele fazia o quê? Ele cortava para dentro e buscava o cruzamento com a bola para frente, né? A zaga de frente. Isso é muito fácil. Ele facilitou, o Jorge Sampaoli facilitou o Fluminense se defender naquele jogo. Eu não entraria com Cebolinha pensando daquela forma, no jogo como estava naquele momento, né? Eu entraria com o Matheus França naquele jogo, e é por isso que eu falo novamente que eu não entraria com o Pedro, hoje entraria com o Matheus França, que é um jogador de rompimento, de força, que ataca o espaço. Como o Corinthians vai ficar naquela zona estacionando bus, né? Eu entraria com o Matheus França, que é aquele cara que vai realmente atacar o espaço. Por causa que a zaga do Corinthians é uma zaga lenta. Com o Pedro é um jogador que vai receber mais de costa nesse jogo, porque o Corinthians vai estar estacionado o tempo todo ali. Mas possivelmente uma jogada aérea, uma jogada de profundidade, ganhando a atenção de dois, como você bem frisou, né, Antônio? O Pedro também chama a atenção de mais zagueiros. Então, pensando nisso, possivelmente o Luxemburgo tem até feito essa alteração, né? A gente não sabe se esse vazamento da escalação do Flamengo não facilitou o Luxemburgo também fazer as alterações aí, ou de última hora, a gente não acompanhou o Corinthians, ou ele treinou durante a semana com 4 zagueiros. Eu acredito que o Luxemburgo não treinou durante a semana. Isso aí é mais um invencionice dele, porque ele está com a corda bamba, né, aí praticamente pedindo para ser demitido. Tem jogo difícil hoje contra o Flamengo, tem depois o Argentino Júnior no meio de semana, lá na Argentina, depois tem outro jogo difícil no final de semana, depois vai pegar o Atlético Mineiro novamente. Tem uma semana, e eu não acredito que ele não ia perder a semana treinando o Corinthians com 4 zagueiros. Eu penso dessa forma. Eu acho que é algo oportuno desse jogo especificamente, talvez ele conversou com os atletas e ao longo da partida ele vai fazer essas alterações. Eu penso assim. Então, para finalizar, eu acredito que o Flamengo vai continuar explorando esse lado esquerdo com Ayrton Lucas e Gerson. E, novamente, eu friso. Se for para Cebolinha entrar com Ayrton Lucas e Gerson em campo, é melhor que ele mude a forma de Gerson jogar no jogo. Não deixar ele como jogou contra o Fluminense, apenas de frente para finalizar. Nós vimos contra o Fluminense, Gerson foi o jogador que mais tocou na bola e foi o jogador que mais finalizou. Eu preferia que quando o Gerson estiver em campo, ele atue mais pelo lado direito, fazendo mais associações com o Gabriel. Ele jogou muito bem já assim com o Sampaoli, diga-se passagem. Jogou com muitos treinadores assim, com o Rogério Ceni, jogou assim também com o próprio Jorge Jesus, que utilizava ele ali em alguns momentos na ausência do Everton Ribeiro, quando ele queria 3 meias de campo, não queria o Everton Ribeiro, queria um jogador mais de força no meio de campo. Então, eu prefiro que ele mude isso. Não deixe, porque ele vai perder a qualidade do Gerson, que é atacar os espaços e construir pelo lado.
né? Se ele quer estar colocando o Gerson para ter um entendimento tático, que ele tem que atacar o espaço pelo lado, por que que ele, num jogo tão importante contra o Fluminense, ele colocou o Gerson para distribuir passe? Não, ali para mim, foi um erro do São Paulo. Espero que hoje não se repita isso, né? De tirar as associações principais. Ayrton Lucas e Gerson, Pedro, Gabigol ali, Arrascaeta, e ao longo da partida ele tem esse entendimento, que ele não pode perder essa dinâmica de lado, que o Flamengo vai precisar muito nessa partida em que o Corinthians vai se posicionar na retranca. Agora eu corrigi a escalação do Flamengo e do Corinthians. Perfeito. Então, o Flamengo jogará com o Santos no gol, o Wesley lateral direito, Fabrício Bruno zagueiro pela direita, Léo Pereira zagueiro pela esquerda, Ayrton Lucas lateral esquerdo, Gerson, Eric Pulgar, Thiago Maia, Gabigol, Arrascaeta e Pedro. Da escalação que eu coloquei no início, só mudou o Varela e o Wesley, né? E o Corinthians jogará com Cássio, Bruno Mendes, Gil, Murilo, Matheus Bidu, Fausto Vera, Paulinho, Maicon, Adson, Yuri Alberto e Roger Guedes. Quando iniciamos a live, Antônio, eu falei pro Daniel e a galera do chat que eu achei que o Corinthians iria utilizar o corredor central, mas por essa escalação o Flamengo vai precisar ter um cuidado enorme nos corredores laterais. O Wesley e Ayrton Lucas precisarão recompor e terem um cuidado enorme ali com o Adson e o Roger Guedes. Para vocês, hoje o Flamengo precisa manter a sua ofensividade no jogo, atuar da mesma forma que atuou contra o Fluminense, ou precisará ter mais cuidados assim defensivos? O Leste postou aqui: Flamengo contra time retranqueiro é osso. Vamos ver. Seu Raimundo, Eduardo, eu acredito que o goleiro deveria ser o Matheus Cunha e que o Cebolinha, Pedro e Arrascaeta deveriam atuar no primeiro tempo. Eu colocaria Gabigol, Everton Ribeiro e Matheus Gonçalves no segundo tempo. Eu queria, seu Raimundo, é que o Everton Ribeiro sofreu uma lesão na coxa e não é hoje um jogador à disposição. Ele é desfalque. Outra questão, Daniel e Antônio, faltam 15 minutos para o jogo. Eu queria que vocês falassem as considerações finais sobre o jogo, né? E a opinião de vocês sobre as escalações, sobre a partida. E eu fico um pouquinho depois das 4 horas, que aí, ao mesmo tempo que eu vejo o jogo, eu comento o jogo. Aí dá uma resenha maneira com a galera também. Valeu, tamo junto. Obrigado, Daniel, pela participação e obrigado, Antônio, pela participação. Valeu. Eu vou, depois das 4 horas, eu fico meia hora ainda, um pouco, e depois eu acabo a live. Valeu. Então, só uma notícia aí de última hora. O Arrascaeta, durante o aquecimento, sentiu a coxa e foi para o vestiário. Ainda não tem informação se ele volta para ser titular, viu? Só uma informação de última hora aí postada por Coluna do Flamengo e muitos outros amigos das mídias sociais aí. Notícia muito triste aí, né? Arrascaeta que vive com esse problema na coxa. Aquilo que nós falamos, o jogador tem que estar 100%, gente. Infelizmente, futebol é isso. Né? Então, a gente está vendo aí o Everton Ribeiro, o Pedro, né? Ele sentiu no aquecimento. E aí, quem sabe acontece do Pedro sentir durante a partida? Então, eu não torço para que isso aconteça, mas é um risco, né? E trabalhar com risco é muito perigoso. Então, só quero agradecer aí, mudando o clima agora, que fiquei triste aqui, recebi aqui na palma da mão, essa notícia triste aí do Arrasca, que para mim é o jogador que tem maior possibilidade de deixar os atacantes na cara do gol.
Agradecer ao Eduardo, aí, o Antônio que subiu depois, né, por estar junto aí conosco, a galera do chat, que hoje estava ativo aí comentando, Jorge, Leste, o Glaus, o Antônio, o Leandro, que subiu aí, passou rápido, a Urubuzinha. O Fábio, o seu Raimundo, a galera toda aí. Né? Minha filhinha, né, que passou bem rápido aí, também entrou na live e saiu. O Rubem Dionísio, o Carlos Araújo, o Alexandre, o Heleno. Agradecer a todos vocês aí, o Flanático que estava no início conosco. Todo mundo aí agradecer, né, para que vocês tenham um bom jogo aí, né, que vocês possam curtir o Flamengo vencendo hoje nessa tarde de domingo maravilhosa. Só tenho a agradecer ao Eduardo, que é um amigão, dá oportunidade para a gente colocar aqui as nossas ideias na telinha do seu celular, da sua TV. Um abraço e um bom jogo, saudações rubro-negras. Vamos que vamos. Agradecer mais uma vez ao Eduardo pela oportunidade de estar aqui com ele e com o Daniel, né, debatendo aí sobre essa partida, né, sobre os dois gigantes aí do futebol brasileiro, né, Flamengo e Corinthians. Tem uma perspectiva boa para o jogo. Acredito que a gente vai sair vencedor dessa partida, né? O Flamengo vai enfrentar hoje talvez a retranca mais difícil, né? O jogo mais difícil dessa sequência, né? Flamengo, Nublense e Cruzeiro. Acredito que o Corinthians vai ser o time que vai jogar mais fechado. O Flamengo vai precisar fazer associações para poder chegar ao gol. Sim, Daniel. Então, eu posso te interromper. Notícia agora urgente, de última hora. O Flamengo postou agora, está com 1 minuto. Vitor Hugo no lugar de Arrascaeta. Confirmada. Confirmada, né? Pode continuar, amigo. Fiquei um pouco abalado. Bora lá. Mas acho que faz parte, né? E assim, mesmo com a saída aí do Arrascaeta, eu acredito que aí acredito que o Gerson deve fazer aquele lado esquerdo ali onde está o Arrascaeta e o Vitor Hugo fazendo a parte mais ali do lado direito, a meia direita e meia central ali, né? Flutuando. Sim. E o Vitor Hugo, como meia, ele rende melhor, né? Na realidade, é a posição de origem do Vitor Hugo, né? Muita gente pensa que ele é volante, ele não é volante, ele não é segundo volante, né? Ele tem feito essa função até razoavelmente bem, mas não é segundo volante. Então, a expectativa é essa, sabe? De um grande jogo, que o Flamengo saia vencedor, que essa chave já tenha sido virada ali no jogo contra o Fluminense e a gente mantém uma sequência aí para a gente conquistar tudo que a gente merece, né? O torcedor rubro-negro merece. Então é isso aí, Eduardo. Então, saudações. Tamo junto. Valeu, tamo junto. Saudações rubro-negras. Obrigado, Daniel, do canal Flamarcou. Obrigado, Antônio, do canal Quintal do Mengão. Obrigado pela participação da galera no chat. Queria falar que o canal monetizou, né? Temos clube de membros em vários valores. A galera, se quiser dar uma moral, tem um que é grupo de WhatsApp, de preferências em chats, vídeos e outras qualificações. Uma outra modalidade é só para a galera participar da live e uma outra para que concorram a brindes mensais no canal aqui, que nós vamos sempre fazer para a galera aqui na live. Eu queria só falar, faltam 12 minutos para o jogo. Vocês sairão, né, para ver o jogo. Eu ficarei mais um pouco na live, que eu vejo o jogo e fico meia hora debatendo com a galera que entra aqui. Obrigado, tamo junto, saudações rubro-negras. Para explicar para a galera que eu não encerrarei a live agora. Eu vou, ao mesmo tempo que eu vejo o jogo, eu participo aqui na live. Valeu, tamo junto, saudação rubro-negra. Valeu, obrigado. Valeu, Eduardo, valeu, Daniel. Valeu. Eu vou ficar mais meia hora aqui na live e se a galera quiser participar do chat, tamo junto, saudações rubro-negra.